Teologia em 5 minutos, seu canal de reflexão semanal sobre temas da vida, do homem, de hoje, do mundo e sobre Deus. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito de uma colocação que certa vez um aluno me fez durante uma aula de escatologia. Esse aluno dizia: professor, Paulo parece... quando fala da morte, parece algo irreal, porque afinal de contas a morte é algo tão terrível, e Paulo falaria da morte de um modo doce. Bem, é verdade, há na morte aspectos terríveis. Nós mesmos podemos testemunhar isso, porque certamente já perdemos alguém querido, alguém próximo, e sabemos como é difícil esse momento. Mas justamente Paulo deseja oferecer um outro ponto de vista a respeito do, vamos chamar assim, mistério da morte. E é interessante nós percebermos como esse ponto de vista pode ser articulado, como ele se torna possível. E se a gente for ver a vida de Paulo, ele se torna possível justamente através de uma transformação de mentalidade a que Paulo foi submetido na sua experiência com o Senhor. Paulo tem sua vida completamente mudada e deseja viver uma vida qualitativamente melhor. Me vem agora uma frase do filósofo romano Sêneca. Sêneca, nas suas cartas a Lucílio, Sêneca era um filósofo bastante controverso, porque foi ele quem foi o tutor de Nero, e já no final, quando percebia aqueles extremismos de Nero, ele começava a tentar se afastar da política e de toda aquela situação. Nessas cartas a Lucílio, que são justamente desse período em que Sêneca tenta se afastar da política, ele afirma uma coisa bastante interessante. Ele diz: o sábio busca viver uma vida feliz, não simplesmente viver uma vida. Então, me parece que Paulo também procurava viver uma vida feliz, uma vida plena. Paulo é pela vida, não é pela morte. Justamente nos escritos de Paulo nós vamos ver que a morte se converte em uma possibilidade de alcançar a vida verdadeira. É quando Paulo diz: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então Cristo começa a qualificar a vida e a morte de Paulo. A experiência cristã feita por Paulo começa a qualificar todos os aspectos da sua vida. Isso é muito interessante, porque a morte que é vista por nós, claro, de uma forma tão terrível, tão dramática, passa aos poucos a ser, em Paulo, uma possibilidade de triunfo. Para nós talvez seja um pouco chocante, mas é exatamente isso. Para Paulo é o ápice de uma vida completamente entregue ao Senhor e aos seus irmãos, aos seus coetâneos. O aspecto comunitário é muito forte na experiência paulina e na sua concepção de morte. Há um outro texto em que Paulo diz: para mim seria muito melhor partir e ir para o Senhor. Mas vocês, o trabalho frutífero no meio de vocês, me causa dúvida. O que é que eu desejo? Viver ou morrer? E Paulo confessa essa dúvida que tem em função do seu trabalho no meio da comunidade, das comunidades cristãs. Então, eu diria que o segredo de Paulo é justamente essa configuração que ele
passa a ter, por força do Espírito, uma configuração cada vez mais forte ao seu Senhor, aquele que ele descobriu como verdadeiramente o autor da vida. Quando se está diante do autor da vida e quando se trava laços cada vez mais profundos com o autor da vida, a morte de fato vai perdendo o seu aguilhão, como diria Paulo, vai perdendo a sua face mais terrível e vai se tornando aquela possibilidade de um encontro de fato triunfal com o Senhor. Nós temos isso um pouco mais próximos de nós, por exemplo, São Francisco de Assis, a quem celebramos poucos dias atrás. Ele também tratava a morte de uma forma diferente. A chamava de irmã morte. Então, talvez o que Paulo tem a nos dizer a respeito da morte é que existe uma outra visão possível. E essa visão possível, segundo Paulo, ela é fruto de uma experiência pessoal. Eu lhe convido a fazer parte dessa pequena comunidade que reflete semanalmente temas como estes. Se você gostou de refletir um pouco sobre esse tema, junte-se a nós. Inscreva-se no canal do YouTube, procure o nosso Fragmentos de Teologia em 5 Minutos também no Facebook e junte-se a nós, podemos trocar experiências e pontos de vista. Até a próxima quinta-feira e fiquem com Deus.